Cabeça seca, veja as curiosidades, habitat, características e hábitos. Cabeça seca, nome científico, Mecteria americana, é uma ave de grande porte que tem o nome de woodstock, cegonha da floresta, na língua inglesa. A espécie vive em habitats tropicais e subtropicais das Américas, incluindo também o Caribe. Portanto, vive em diversos locais da América do Sul e na América do Norte, principalmente na Flórida. Características do cabeça seca. O cabeça seca mede entre 83 e 115 centímetros, além de ter uma altura e envergadura de 140 a 180 centímetros. É comum que as fêmeas da espécie tenham entre 2,0 e 2,8 kg, além de os machos pesarem de 2,5 a 3,3 kg. O pescoço e cabeça dos indivíduos são nus, bem como a pele é escamosa e tem um tom de cinza escuro. A plumagem é branca, juntamente com iridescência arroxeada e esverdeada, além da cauda preta. O bico é longo, largo na base, curvo e preto, bem como os pés e pernas são escuros. Os dedos dos pés são da cor da pele, porém quando a época de reprodução se aproxima, podemos observar um tom rosado. Também vale falar sobre o voo deste pássaro, tendo em vista que ele usa técnicas variadas. Em dias nublados ou no final da tarde, a ave bate as asas e plana por curtos períodos de tempo. Já quando está claro e quente, os indivíduos batem as asas continuamente logo após atingir a altitude de pelo menos 610 metros. Tem a capacidade de planar por distâncias que variam de 16 a 24 km, conservando muita energia. Por esse motivo, a espécie voa para locais mais distantes, com o pescoço estendido e pés e pernas arrastando-se atrás dele. Além disso, saiba que quando o pássaro voa para as áreas de alimentação, a velocidade média é de 24,5 km por hora. Quando o voo é agido, alcança 34,5 km por hora. Reprodução do cabeça seca. O cabeça seca nidifica em colônia, sendo que podemos observar até 25 ninhos na mesma árvore. A altura do ninho varia, tendo em vista que alguns nidificam em árvores de mangue mais altas com 6,5 metros ou árvores com no máximo 2,5 metros. Alguns indivíduos não fazem o próprio ninho, jogando os ovos e filhotes para fora do ninho daqueles que nidificaram. Portanto, caso somente uma cegonha esteja cuidando do ninho e tenha sido expulsa por outro indivíduo, ela espera o seu parceiro para que ambos tentem recuperar o ninho. O processo de reprodução tem início com o aumento da oferta de alimento, peixes, que é provocado pela queda no nível da água. Assim, a fêmea coloca de 3 a 5 ovos de cor creme que são incubados por até 32 dias por ambos os pais. Ao decorrer da primeira semana de incubação, o casal não se afasta muito da colônia. Isso ocorre somente quando é necessário comer ou coletar materiais de nidificação. O indivíduo responsável pela incubação pode fazer pausas a fim de se alisar, esticar, girar os ovos ou reorganizar o material do ninho. Nesse sentido, os pintinhos recém-nascidos têm uma camada de penugem cinza, sendo substituída em 10 dias por pelos compridos e crespos da cor branca. O crescimento é rápido, pois os pintinhos têm metade da altura dos adultos em até 4 semanas de vida. Quando emplumados, tornam-se iguais aos adultos, com exceção do bico amarelo e da cabeça emplumada. Alimentação. Durante o período de seca, o cabeça seca se alimenta de peixes, complementando a dieta com os insetos. Nesta época, o animal se alimenta caminhando de forma lenta para frente com o bico submerso na água, ao mesmo tempo em que apalpa a presa. Por conta das estratégias não visuais, a espécie precisa de água rasa e uma grande quantidade de peixes para forragear com sucesso. Em contrapartida, quando a estação de chuva chega, os peixes constituem somente a metade da alimentação. Assim, 30% da dieta é composta por caranguejos e o restante é complementado por rãs e insetos. Nesta época, o animal tem preferência por locais com vegetação emergindo entre 10 e 20 centímetros. Com relação à presa mais relevante para a nutrição da espécie, vale destacar o seguinte: esta cegonha tem preferência pelos peixes maiores, por mais que os peixes de pequeno porte sejam abundantes. Alguns estudos indicam que a cegonha grande precisa de 520 gramas por dia a fim de se sustentar. Dessa forma, estima-se que 200 kg são necessárias por temporada de reprodução para a sustentação de uma família inteira.
A cegonha geralmente forrageia em bandos quando não está reproduzindo sozinha em pequenos grupos na época de reprodução. Aliás, devemos citar que o pássaro deve viajar mais de 80 km para chegar até as áreas de forrageamento. Esta característica beneficia a espécie, visto que ela entra em contato com uma ampla variedade de habitats. Com relação à alimentação dos filhotes, saiba que os pais regurgitam a comida no chão do ninho. Esta comida se resume a peixes de 2 a 25 centímetros de comprimento, sendo que este comprimento aumenta conforme o desenvolvimento dos pintinhos. Curiosidades. Como curiosidade sobre o cabeça seca, podemos falar inicialmente sobre o seu status de conservação. Falando de forma global, a espécie é vista como menos preocupante, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza. Mas, saiba que em determinadas regiões a espécie é vista como ameaçada. Um bom exemplo seria os Estados Unidos, local em que os indivíduos estão em recuperação porque entre os anos de 1984 a 2014 houve grande declínio devido à seca e perda de habitat. Outro exemplo promissor seria Santa Catarina, em que a espécie vem se recuperando, após o declínio que ocorreu na década de 1960 e meados dos anos 90. É possível que os pantanos da região do Rio Paraná tenham beneficiado o processo de reprodução da espécie. De outro modo, devemos falar sobre as ameaças. Por exemplo, a perturbação por turistas pode ter sido um dos fatores que atrapalham o processo de reprodução. Tal informação foi comprovada por meio de um estudo que observou uma quantidade inferior de filhotes em ninhos que tinham barcos passando a cerca de 20 metros. Outro grande risco para a espécie seria o sistema de drenagem ou dique que causam a mudança no tempo das flutuações da água. Como resultado, o tempo de nidificação diminui, assim como a população. Onde encontrar o cabeça seca? O cabeça seca vive em locais subtropicais e tropicais, reproduzindo-se na maior parte das Américas do Sul e Central, além do Caribe. Esta é a única cegonha que vive na América do Norte, em especial nos Estados Unidos. Apesar de ter sofrido com o risco de extinção neste país, há pequenas populações reprodutoras na Flórida, Geórgia e nas Carolinas. Logo após a época de reprodução, algumas populações da América do Norte passam para a América do Sul, vivendo em países como a Argentina. Por isso, note que a espécie tem grande capacidade de adaptação quando falamos em habitats de pantanos tropicais e subtropicais. A nidificação ocorre em árvores que estão sobre a água ou são rodeadas por água, bem como os indivíduos se alimentam em pântanos de água doce em habitats com abundância de árvores taxodium. Gostou das informações? Deixe seu like e seu comentário logo abaixo, ele é muito importante, para ajudar o canal Marcos na vida real.